feito, colocado pelo menos um. É que pegou. Olá, boa noite. Pegou o highlight lá em cima, com luzinha. Boa noite, todo mundo aí. Oxalá abençoe, o Pai Oxóssi abençoe, a bênção de todos. O pessoal está conseguindo escutar aí as informações aqui que estão sendo passadas. Só dá um salve aí quem está escutando ou se está tendo algum tipo de problema antes da gente começar. Estão escutando? Cordeiro, você está escutando, filho? Beleza, obrigado. Então vamos aqui iniciando aqui a live. Fica em paz aí, cara. Você precisa de ajuda aí. Tô aqui com meu filho aqui que ele tá aqui me auxiliando. Ele já tava aqui a postos aqui para me auxiliar a dar continuidade aqui. Esperar só mais um pouquinho, né? Para mais pessoas entrarem. E aí a gente inicia essa live aqui. Oxalá abençoe, Pai Oxóssi abençoe. Agradecendo a participação aí de todos, todas e todes. A gente tem um problema, né, no Instagram, a gente não pode passar de 1 hora que ele derruba a live e a gente acaba perdendo todo o conteúdo que a gente passa. Monju Baxé, meu irmão Wagner. E aí a gente tem que dar continuidade, fazer tudo que a gente precisa durante essa 1 hora aí. Então eu vou iniciar, porque senão a gente acaba perdendo tempo. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Marlon Peixe. Eu sou membro e um dos fundadores do coletivo A Banca X. Já peço aqui para vocês irem seguindo a Banca X, que tem bastante informações. É um coletivo preto com bastante informações, né? Temos professores, acadêmicos, pessoas da cultura, artista, vários tipos de pessoas passando informações sobre a negritude, né? Muito importante isso para a gente. Então, se vocês puderem lá acessar, tanto é que eu estou fazendo da minha página para eu atingir uma quantidade um pouco melhor de pessoas, para que as pessoas possam estar indo até lá e curtindo também, acompanhando a Banca X. Né? Eu sou fundador do Espaço Cultural Escola de Corimba, Casa de Pescador. Sou sacerdote apontado para o cargo pela ancestral e patrona da casa, Vó Maria Conga, que é uma preta velha. Sou filho de Umbanda há mais de 18 anos. Sou iniciado no Candomblé, Orixá Oxóssi. Sou Iaô, com 5 anos pago, e estudioso de Umbanda e racismo. Eu foco numa Umbanda com conceitos mais africanistas. Sou filho, pai, homem preto, esposo, metalúrgico. Possui mais de 24 anos de carteira registrada. A gente precisa trabalhar, não dá para viver, né, ainda só de estudos de macumba e de racismo. Precisamos trabalhar, né? Nesse dia 15 de novembro, mês da consciência negra, dia da proclamação da República e também da Umbanda, eu venho trazer pessoas, irmãos e irmãs, para a gente estar falando sobre o mito criacional. Que esse dia faz muitos crentes umbandistas comemorarem o dia da Umbanda. Né? O criacional, a gente vai estar falando o porquê que eu citei dessa forma, né? Um mito criacional. Né? O tema da live é epistemicídio, racismo e o mito criacional.
A palavra epistemicídio vem a ser citado por Boaventura de Souza Campos. Diz respeito ao apagamento, assassinato dos saberes que não são hegemônicos, onde somente conhecimento branco-europeu é válido. Eu peço para vocês que pesquisem Sueli Carneiro, para estarem tendo mais informação sobre esse assunto, né? Para vocês entenderem um pouco melhor a gravidade disso diante da cultura preta e afro-indígena, amerindígena, né? O racismo ele é um sistema utilizado pelo colonizador, junto dos missionários cristãos, para invadir, tomar, subjugar, devastar, modificar, entre outras coisas, povos. Esse sistema define, infelizmente, as regras sociais até os dias de hoje, em várias partes do mundo. E hoje iremos aqui mostrar um pouco como o epistemicídio e o racismo fizeram parte e influenciaram essa data comemorativa da Umbanda. Eu peço aqui que meu Pai Oxóssi nos abençoe, que a ancestralidade se faça presente nos dando boas palavras e que essa comunicação seja amparada por Exu. Irei aqui explanar um pouco, né? E os convidados da página Umbanda de Verdade, aqueles que ainda não acompanham, vão lá curtir a página Umbanda de Verdade, onde ela traz muita informação, são pessoas sérias, estudiosos, acadêmicos, historiadores, sacerdotes de Umbanda, né? Que trazem muita informação sobre essa Umbanda ancestral, né? Não essa Umbanda... não sei nem como que fala essa Umbanda que tem hoje aí, mas é uma coisa mais ancestral, mais puxado mesmo lá para as raízes africanas, né? Irei aqui explanar um pouco. Os convidados irão dar continuidade na ideia aqui colocada. Lembrando que faço parte também desse grupo, que foi idealizado pelo irmão e pai de Umbanda André Luiz, Renato Antero, Tamara Nunes, Nayara, Fernanda, Adriana Naeli. Também fazem parte do corpo administrativo do grupo no Facebook e Instagram. Vou falar aqui um pouco sobre o racismo, né? Estamos no mês da consciência preta. O racismo é um sistema que faz parte da estrutura social. As religiões, sendo um dos alicerces dessa estrutura, o racismo permeia entre elas. Não se trata de seres humanos de pele clara fazerem parte do candomblé ou umbanda. Isso não caracteriza racismo. É caracterizado racismo quando ideologias e filosofias voltadas para uma branquitude com ideias baseadas na colonização começam a ter espaço nesses lugares, descaracterizando formas de culto, eliminando, subjugando os ensinamentos e saberes ancestrais e até tecnologias, de todos aqueles que não se encaixam nessa branquitude, sem sofrer ou não querer sofrer algum tipo de resistência. Isso fica muito evidente na religião de Umbanda, onde temos como início dela, entre aspas, com o Pai Zélio Fernandino de Moraes, com o mito criacional. Voltamos aqui a falar do mito criacional. Nessa data da criação da Umbanda, pouco é citado da cabula, das macumbas carioca, entre outras formas de cultos que envolvem os povos originários e o povo preto. Isso aí seria racismo, né? Para quem estuda um pouquinho, isso seria racismo. Peço ao irmão já André Luiz, manda aqui para eu te chamar aqui, irmão, para eu solicitar você aqui. Manda um chamado aqui, por favor, que eu já te coloco aqui para dividir a tela comigo, por favor.
Diante disso, eu pergunto, que tipo de governo político estava em vigor, que tinha força, na época que definem essa data? 1930, a eugenia tinha grande influência política no Brasil. Peço que vocês pesquisem sobre a eugenia, mas de uma forma legal para vocês não serem influenciados, né, por essa prática que algumas pessoas tentam de várias formas trazerem de volta, né, uma maluquice dessa. Estou aqui aceitando. Da Umbanda de Verdade. É um nome bem polêmico, já realmente para a gente tá polemizando mesmo as coisas. Agora estou aqui repartindo a tela aqui com o nosso irmão. Aí daqui a pouco eu já dou as boas-vindas para ele. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, que aí a gente já dá prosseguimento. O Congresso de 1941 poderia ter sido antirracismo? Incluído as práticas que antecederam Zélio? São perguntas que as pessoas não querem fazer, né? Por que das pessoas terem dificuldades ainda de aceitar a ancestralidade preta indígena e de preferirem os preconceitos? Por que dessas pessoas serem super abertas para incluir outras práticas na Umbanda, desde que não sejam pretas e ou ameríndias? Então, são questionamentos que a gente precisa estar respondendo, porque algumas pessoas não compreendem quando que a gente fala, né, que essa data ela acaba tendo alguns problemas, né? Já foi colocada sem problema nenhum. O problema é porque de não incluir algumas situações, algumas práticas, algumas culturas, né? E a gente traz isso e as pessoas não respondem. E eu falo assim porque eu já perguntei para pessoas mais velhas e elas nem compreensão disso elas têm. Dou aqui boa noite ao nosso irmão André Luiz, ele que é o fundador, né, da página Umbanda de Verdade, né, um cara que tem muito conhecimento sobre a situação, ele escreve textos muito bons. Vão até a Umbanda de Verdade, curtam, olhem lá os textos que tem. De começo é muito complicado, sim, de vocês que estão acostumados com um outro tipo de informação, lerem aqueles textos, né, porque é muito fora da curva. Mas é tudo, ou a maioria é embasado, ele tem um estudo histórico, ele tem datas, ele tem uma bibliografia. Então não é nada da nossa cabeça que nós estamos inventando para convencer ninguém. Na verdade, a gente acredita que fizeram isso. Tiraram coisas da cabeça de pessoas para convencer a maioria e, infelizmente, isso vem acontecendo, né, até os dias de hoje. Uma boa noite, meu irmão, a sua bênção, né? Seja muito bem-vindo aqui para compartilhar aqui, né? Esse reencontro nosso. Somos pessoas que a gente não teve contato físico ainda, mas é um reencontro ancestral e aonde as ideias elas vão fluindo. Parece que a gente se conhece há muito tempo, as coisas vão fluindo e estamos aqui hoje nessa live para passar um pouco do que a gente acredita. Seja bem-vindo, uma boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Primeiramente, a sua bênção, que os nossos ancestrais nos abençoem. Muito obrigado pelo convite, em nome de toda a equipe, de todo o grupo da Umbanda, da nossa querida, do nosso grupo querido Umbanda de Verdade. Eu gostaria de agradecer pelo convite aí, o pessoal da banca, agradecer também o seu convite, meu irmão Marlon. A gente sempre está nas discussões aí em torno do grupo, nesse trabalho de levar um pouco de conscientização para as pessoas do que de fato é uma Umbanda de verdade, lutando sempre contra a questão do racismo e de todos os seus desdobramentos. Meu irmão, eu vou procurar ser muito breve aqui na minha explanação e falar um pouquinho sobre todo o processo de construção de Umbanda. Eu vou tentar sintetizar aqui no período curto de tempo que a gente tem, mas eu costumo sempre falar
para as pessoas que me perguntam que o processo de construção da Umbanda ele está intimamente ligado ao processo de construção do Brasil. Então não tem como a gente falar de Umbanda se a gente não conhecer todo o processo histórico do Brasil. E a gente sabe que esse processo de construção do Brasil ele está permeado também por um racismo que é estrutural, né? E a gente vive isso na pele até os dias de hoje, infelizmente, e eu acredito que isso vai se perdurar por um bom tempo, enquanto as pessoas não mudarem um pouco a consciência e principalmente o comportamento, né? Mas eu quero falar aqui um pouco sobre o que antecedeu essa história do mito criacional da Umbanda, né? Muitas pessoas costumam tratar o tema do mito criacional como verdade absoluta, né? Mas eu digo que a Umbanda ela não brotou da noite para o dia, no dia 15 de dezembro de 1908. Ela foi resultado de todo esse processo de construção. E esse processo de construção ele se iniciou a partir do momento que o colonizador botou os pés aqui nessa terra que nós chamamos de Brasil, né? A partir do momento da chegada aqui dos portugueses, aí por volta do ano de 1500, né, e posteriormente também com a chegada dos nossos ancestrais africanos, e a mistura, o sincretismo com os povos indígenas, nós começamos a ter os primeiros registros de práticas religiosas que se manifestaram junto com o sincretismo entre esses povos, né? O primeiro registro que a gente tem aí foi de uma organização, de uma religião chamada Santidade, que não foi propriamente apenas um movimento religioso. A Santidade ela também foi um movimento político, né, que foi encabeçado pelos indígenas que procuravam resistir ao processo de catequização e colonização do Brasil. Então a Santidade ela tinha um sincretismo muito forte ali com o catolicismo, até mesmo de forma proposital, para bater de frente com a religião oficial do colonizador. E a Santidade, o que ela traz de característica, né? Era a manifestação de ancestrais, basicamente ancestrais indígenas, que utilizavam recursos que nós utilizamos hoje em dia, por exemplo, o álcool, o tabaco, para induzir o transe, e a manifestação desses ancestrais que hoje nós temos como entidades, né? Então essa era uma das características desse movimento chamado Santidade. Santidade aparece ali em torno de 1551 e vai se estender até 1627, quando então a coroa portuguesa começa a abafar esses movimentos, porque era um movimento político também, e isso acabou esbarrando ali nos planos da colonização portuguesa, né? Então isso foi abafado, né? Posteriormente a gente já tem notícia dos calundus coloniais, os famosos calundus coloniais. Dentre os mais famosos, os mais conhecidos, nós temos o calundu de Luzia Pinta, né, que a maioria das pessoas já ouviu falar. Por que os calundus são tão famosos? Porque os calundus eles foram amplamente registrados, nós temos documentos históricos desses calundus. Esses registros, obviamente, eles foram realizados pela igreja, porque já existia ali os tribunais de Santo Ofício que investigavam as práticas que eram consideradas bruxaria, e dentro dessas práticas existia aí a manifestação da religiosidade dos povos bantus. Os povos bantus foram os primeiros negros escravizados que vieram de África para o Brasil, né? É um grupo muito numeroso, foram os primeiros, eles chegaram ali desde o momento do início da colonização do Brasil e permaneceu praticamente até o final do período escravagista. E são os povos que basicamente ajudaram a formar o nosso país e, por consequência, também a nossa Umbanda. Muito daquilo que nós temos de liturgia na Umbanda hoje, inclusive as palavras que nós utilizamos dentro dos nossos cultos, são de origem bantu, né? Os bantus é um grupo etnolinguístico de um pouco mais de 400 povos. Então, existem algumas variações linguísticas dentro desses povos, desses grupos. Mas são grupos consistentes, né, que trazem uma sabedoria ancestral. Então, palavras, por exemplo, que nós utilizamos, como calunga, a própria palavra umbanda, que significa arte do curar, que é praticada pelo quimbanda ou curador, é de origem bantu, né? Então, palavras como calunga, como eu já mencionei,
fundanga, são palavras de origem dos povos bantus, de origem quimbundo, né? Então, eles influenciam não somente nas nossas palavras, eles influenciam muito as práticas religiosas, principalmente aquilo que vai se desdobrar depois e se transformar em Umbanda. Os calundus coloniais, eles eram caracterizados pelo atendimento de pessoas. Então, os negros que eram escravizados realizavam esses atendimentos, muitos deles conseguiram a sua alforria através da cobrança desses atendimentos. Então, eles manifestavam os ancestrais através do transe, né? O transe é a incorporação, que eles chamavam de xinguilamento, e através desse xinguilamento eles promoviam, então, a cura, promoviam adivinhações, as pessoas os procuravam para encontrar, inclusive, objetos perdidos, né? Então, o calundu, ele eclodiu, né, nesse período aí, por volta de 1646, se estendeu aí um período longo, entrou aí nos anos de 1700 e foi até por volta ali de 1800, né, e a igreja tentando combater, abriram processos nos tribunais de Santo Ofício. A própria Luzia Pinta, que é uma figura calunduzeira, né, bastante conhecida, foi condenada, julgada e condenada ao degredo, né? Ela teve que sair do Brasil, depois não se tem notícia do que aconteceu com ela, e são documentos que estão registrados, são fatos históricos registrados, inclusive com muita riqueza de detalhe, que traz muito da prática do culto, como o culto era desenvolvido, né? O uso das roupas, o uso de adornos, né, que eles utilizavam, semelhantes aos fios que nós usamos hoje, o uso de penas na cabeça, semelhante aos cocares, né, indígenas. Então, o uso de ervas, de infusões, de chás, de banhos, muito semelhante ao que a gente desempenha hoje na Umbanda. O uso da pemba, né, que é o pó, que a gente acredita que é magístico, né, que tem essa origem através da prática desses povos bancos. Então, o calundu, ele é basicamente a base do culto de Umbanda que nós temos hoje, né? Depois, o próprio calundu, junto do sincretismo entre os povos banto, com depois os outros negros que chegaram no Brasil, os jejes, também os iorubás, por último, através do sincretismo dos bantos com os iorubás, surgiu-se o candomblé, né? O candomblé é parte dessas práticas de calundu, né? Principalmente a partir do momento que eles começam a se organizar em centros urbanos. E daí surge, então, aquilo que a gente conhece como candomblé, que, aliás, a própria palavra candomblé, ela é de origem banto, né? Do desdobramento também do calundu, nós temos o surgimento do candomblé de caboclo, que daí já é uma prática mais próxima ao que a gente tem a Umbanda. Porque o candomblé de caboclo, a característica, e era também uma característica do povo banto, de reverenciar os ancestrais donos da terra. E esses ancestrais donos da terra, para nós, são os indígenas, os povos originários. E é uma característica do candomblé de caboclo que foi herdado ali a partir do calundu, né? Depois do calundu, nós tivemos um aparecimento também de uma prática muito importante e traz uma herança muito grande para nós também, que é a cabula. A cabula, ela surge ali a partir da revolta dos malês, no ano de 1835, e aí ela eclode, principalmente depois da abolição da escravatura em 1888. O que é a cabula? A cabula é o sincretismo entre as práticas religiosas, novamente, dos povos bantos, com os negros malês. Esses negros malês, eles tinham uma formação de origem muçulmana. Então, eles trazem essa bagagem, né? No Brasil, eles criaram uma revolta contra o período escravagista da época. Essa revolta foi a revolta mais importante, que ficou conhecida aí como a Revolta dos Malês, né? A cabula teve um processo aí histórico muito importante para a construção da Umbanda, porque ela ocorreu de uma forma muito mais recente aí nesse período de construção histórica, né? Então ela adentra ali aquele período, né, de 1900, e onde vai cruzar com toda a criação a história de criação do mito criacional da Umbanda, né?
Da cabula em si, nós temos alguns desdobramentos muito importantes, como, por exemplo, o Omolocô e Almas de Angola, né, que são cultos que existem até hoje. Então, o Omolocô ele é um braço da cabula. Almas de Angola também é um braço da cabula. São cultos que resistem até os dias de hoje. O Omolocô, inclusive, era considerado uma umbanda. Hoje os homolocôs já encabeçam um movimento aí para tentar desvincular o Omolocô da umbanda. Mas ainda assim é tido como uma umbanda, né? A cabula era um sistema muito organizado, no sentido litúrgico. Então a gente já tinha um esboço de uma liturgia na cabula. Esses negros, eles eram de uma sociedade mais fechada, justamente para evitar a perseguição policial, que era muito evidente na época. Se encontravam geralmente para a prática do culto nas matas, né? E ali eles estabeleciam, então, a conexão com seus ancestrais. A gente tem aí figuras do Embanda, né, que são palavras muito conhecidas para nós hoje na Umbanda. Então, por isso que eu digo que eles deixaram uma herança muito importante para nós. Então, nós temos a figura do Embanda, que era o chefe que conduzia os cultos. Os tatas, que eram as entidades, né? Então, as entidades que se manifestavam eram denominadas tatas, porque nós não tínhamos ainda a linha, né, de trabalho como nós temos hoje. Não existia Exu, Pombogira. As entidades que se manifestavam eram denominadas os tatas. Nós tínhamos a figura do Cambone, que resiste até hoje nos terreiros umbandistas, né? Os cambones tinham a função de ajudar os embandas, que eram os chefes da seção, e existia um processo de iniciação. Eles tinham todo um cuidado com isso, justamente para não serem perseguidos, né, pelas autoridades da época, porque existia ainda muita repressão, apesar da abolição da escravatura. A gente sabe que esse processo não foi justo e não ocorreu de uma forma tão tranquila, né? E a partir da cabula, então, a gente tem aí, já adentrando ali nos anos de 1900, a gente já tem um encontro ali com as famosas macumbas cariocas, né? As macumbas cariocas, na verdade, é um conjunto de culto, né? Não tem como a gente denominar um culto apenas como sendo uma prática de macumba carioca. O fato é que a macumba carioca era uma prática ancestral, né? Então, essa macumba mais antiga, onde existia o sacrifício animal, onde existia a manifestação de entidades ancestrais, né, muito próximas ali ao culto que os nossos antepassados faziam, o conjunto dessas práticas era denominado macumba carioca. E a partir da macumba carioca, a gente já entra em um outro momento histórico, em um outro contexto, né, que é um tanto quanto complexo, e que eu acredito que a gente precisa ter uma outra live depois para poder falar sobre isso. Mas é a partir da macumba carioca, então, que surge essa questão do mito criacional de Umbanda, né, dando todo o mérito a Zélio Fernandinho de Moraes. Eu agradeço, irmão. Assim, o André, gente, ele tem muito mais informações para passar. Porém, hoje a gente também quis fazer com que outras pessoas participassem, para vocês conhecerem, aqueles que acompanham a Umbanda de verdade, para pelo menos saber quem que são essas pessoas, porque a gente vê lá vários textos lá, e hoje a gente está vindo aqui. Então, a gente tentou dividir, né, em três períodos. O período antes, né, de 1908, que é essa data que as pessoas, 1907 e 8, as pessoas têm um pouco de dificuldade nisso também, até essa data, após essa data, durante ela, até o Congresso de 1941, e também o pós, né, que é a contemporaneidade hoje, aí, o que a gente vive de Umbanda hoje. Então, eu agradeço o André, né, pelas informações, são muito ricas, tem muito mais informações para passar. Daria para fazer essa live todinha com o André, ou com a próxima, que é a Adriana, ou com o Renato Antero, ou com qualquer outro do grupo, porém a gente preferiu que as pessoas também colocassem aqui o rosto para vocês estarem enxergando elas. Eu agradeço imensamente aí todas essas informações que você trouxe para a gente, meu irmão, e vamos dar continuidade nessas lives sim, para a gente pegar esses assuntos e eles destrinchar ele de uma forma que as pessoas compreendam o que é que a gente está falando. Porque para a gente é muito simples, mas para muitas pessoas não é.
Então eu agradeço de todo o meu coração a presença do senhor aí, né? Que meu Pai Oxóssi abençoe e vamos dar continuidade aí no nosso, na nossa luta aí. Beleza? Axé, meu irmão. Um abraço. Axé, abraço. Eu vou estar aqui pedindo para o André sair, eu vou estar chamando, pedindo para a nossa irmã Adriana tá fazendo o convite, que fica mais facinho aqui de eu achar aqui, e aí eu já libero. A gente sabe que toda e qualquer instituição, né, que ela vai ser formada e começa a mexer com a sociedade de uma forma que começa a dar problema, né, dentro daquela região, para os poderes, igreja, essas pessoas que se sentem elitizadas, isso começa a ter sim um problema. Peço para você, irmã Adriana, que me chame aqui, convide aqui, chama para eu acessar você, por favor. Então, tudo passa pela política. E aí a gente pergunta que tipo de política, né? Qual era a força que tinha? Em 1930, nesse período, tinha acabado, né, a escravatura. Será que as pessoas gostariam que as coisas de preto fizessem parte da... Peraí, irmã. Fizessem parte... Entrar ao vivo com ela. Eu vou te chamar aqui. Te chamei. Fizessem parte dessa Umbanda, né? Dessa elite, dessa situação. Então, dentro disso, que tipo de política, o que estaria acontecendo naquela época que foram formando essa Umbanda que dizem que é do Zélio. E aí agora a gente está aqui com a nossa irmã, dividindo a tela aqui comigo. A Adriana, seja muito bem-vinda, a bênção da senhora, tudo de bom aí, viu? A bênção, meu irmão, minha mãe te abençoe, obrigada. Eu meio que me atrapalhei aqui, seja bem-vinda. Sem problema, a gente vai se acertando. Aí eu gostaria que a senhora, né, falasse alguma coisa aí, né, desse período de Zélio, né, da onde que o Zélio vem, o que o Zélio tinha, que tipo de vida que o Zélio tinha. Ele era da favela, ele era elitizado, né? Então, eu gostaria que a senhora passasse um pouquinho para a gente tentar encerrar com o irmão Renato, falando um pouco das Umbanda de hoje. Porque se ficar assim, amanhã a gente já marca outra live, mas por enquanto vamos tentar manter o nosso padrãozinho de 1 hora de live aqui. Tudo bem? Okay. Peço a palavra para a senhora, fica à vontade, tá bom? Obrigada, querido. Bom, primeiro me apresentar, né, pessoal? Eu sou Adriana Naeli, sou sacerdotisa de Umbanda também, tenho 42 anos, 8 anos de culto. Fui apontada pelo jogo do meu pai hoje, né, para abrir casa de Umbanda, minha ancestralidade é de Umbanda, não sou iniciada em Candomblé, e filha de Oxum e guiada pelo Preto Velho, Pai Lúcio de Aruanda, meu ancestral querido. Bom, coube a mim, né, eu vou agilizar para a gente não perder tempo, coube a mim fazer uma espécie de biografia não autorizada, como eu coloquei no grupo lá hoje, né, Umbanda de Verdade, uma biografia do Zélio, né, por um olhar mais crítico e menos romântico de quem era esse fundador, né, dito fundador da Umbanda. Então, eu vou me guiar aqui por um texto aqui para não ficar muito perdida. Mas primeiro a gente precisa entender quem eram esses pais, de que família, que núcleo familiar o Zélio saiu. Ele era filho de Joaquim Fernandino Costa e Leonor de Moraes Silva, que por sua vez era filho de um poeta, numa época que ser poeta era para poucos, né? Viver de poesia era para muito poucos. A gente tem que lembrar que em 1908 nós tínhamos apenas 19 anos de proclamação da República, que foi um golpe militar, sim, né, engendrado lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e 3 grupos da sociedade da época muito insatisfeitos com Dom Pedro II, que era os cafeicultores, a Igreja Católica e os militares. Né? Esses 3 grupos estavam muito insatisfeitos e engendraram a proclamação da República. Isso em 1889.
Em 1908, com a história da fundação, né, com o mito da fundação da Umbanda, Zélio tinha apenas 17 anos. E a proclamação da República tinha acontecido há apenas 19 anos. Então, esse menino, esse adolescente, e eu sei bem do que eu estou falando, porque eu sou mãe de um rapazinho de 17 anos. Outro dia eu estava imaginando aqui a cena, meu filho fazendo o que Zélio fez, né? A gente precisa imaginar a situação da época, né? Fundou um culto, mas ele saiu de um núcleo familiar elitista, sim, que era da elite da época. O tio dele, que atendeu ele primeiro, quando ele teve os primeiros ataques dele. O que eram esses ataques lá? Caía, falava com uma voz alterada. Então ele tinha sintomas de distúrbios psiquiátricos, que hoje nós falaríamos distúrbios psiquiátricos, e ele foi levado pela família dele ao tio dele, Epaminondas de Moraes, que era diretor da Colônia dos Alienados, que era um hospício anexo ao Hospital São João Batista em Niterói. Então, imagina para essa família ter um filho tendo ataques estranhos. Eles levam, obviamente, a esse tio que era diretor desse hospício, e ele não consegue tratar o rapaz. E o segundo passo dessa família, do pai e da mãe, foi levar ele no padre, que também era pertencente à família dele, e isso também era uma característica da época, que somente nas famílias da elite brasileira que tinha ali condições de mandar um filho para seminário para se formar padre. Não era como hoje, é diferente, até hoje, né? Para se formar, você tem que estudar e pagar muito caro. Então, esse segundo passo foi também levado a um familiar que tentou um exorcismo lá, também não conseguiu sucesso, não teve sucesso, e esse menino de 17 anos, Zélio, fica um bom tempo paralisado em cima da cama, e a mãe, eu imagino no desespero, porque eu sou mãe, sou mãe, no desespero, leva esse menino aonde? Numa benzedeira. E aí é onde a gente começa a fazer um questionamento, né? De onde que ela ouviu que havia essas práticas, né? De quem que ela ouviu, como que ela sabia, como que ela pega o próprio filho e leva a uma benzedeira, a uma preta que, inclusive, no texto que eu postei lá, é citada pela Zélia, filha do Zélio de Moraes, em 1992, numa entrevista que ela dá, falando que o nome dela era Cândida, mas a Zilmeia corrige falando que era Eva. Então não se tem muita certeza qual era o nome dessa benzedeira. E essa benzedeira, essa senhora, essa preta, e ela citada dessa maneira pela Zélia, ela recebia uma entidade chamada Tio Antônio. E segundo os relatos, essa entidade falou que o irmão dele, pai Antônio, passaria a trabalhar com Zélio. Esses fatos todos, eu levantei de uma apostila de Umbanda zelista, né? Não foi de material nem de pessoas pretas, foi escrito por pessoas pretas, foi material zelista. Isso é documento histórico, né? Eles mesmos citam isso. Então, a gente percebe aqui, primeiro, né? Só recapitulando, Zélio é de uma família da elite. Há um outro detalhe, ele estava sendo preparado para entrar na Marinha como oficial e seguir carreira militar. Então imagina essa família conservadora, católica, tradicional, elitizada, rica, com um filho com problemas psiquiátricos. E que também era nessa época uma vergonha, né? Ter filhos dessa forma. Então eles correm com esse menino e tem que achar uma solução para esse rapaz, né? Tem que dar um jeito nesse rapaz e ele não pode permanecer dessa forma. Então apela para as práticas das macumbas cariocas que o André acabou de citar aqui pra gente, para que ele fosse curado. E lá ouve-se que ele tinha essas entidades de negros e caboclos, da boca dessa preta. No dia seguinte, alguém, segundo esse material lá do Padrinho Juruá, alguém fala que isso era coisa de espiritismo. Então a gente vê também aí já o início do preconceito com essas práticas. Esse menino não pode estar recebendo um preto para poder trabalhar. Então leva ele para uma sessão da Federação Espírita de Niterói. Há muitas controvérsias porque
segundo os relatos orais, é que era José Leal que comandava essa federação, mas na verdade não tem nenhum documento sobre isso. Falava-se que os documentos falam de outras pessoas, então acredita-se que ele não foi na federação. Foi um centro espírita lá que ele foi e teve toda essa história do mito. Mas a questão toda que a gente tem que ater aqui é de onde saiu esse rapaz, né? E o contexto histórico que a gente tinha ali. Ele era de uma família e ele próprio era conservador, extremamente católico, e também tinha tendências kardecistas, que era uma outra prática já começada já no inicinho aqui no Brasil do kardecismo, porque as primeiras obras kardecistas chegaram no Brasil por volta de 1860. Então, o kardecismo ainda não era o que a gente tem hoje, mas já se tinha reuniões espíritas começando ali, né, no Brasil. Então, ele vai se tratar. E é lá nesse centro, que é uma outra coisa que a gente lê e não percebe, é que o vidente que viu o caboclo das 7 encruzilhadas é que cita que ele tinha roupas de um padre. Não é ele quem fala isso. Eu vejo em você roupas de um padre, né? Mas você se apresenta aí com essa luz, que não sei o que, toda aquela história do mito. Então a gente percebe que foi uma história muito criada também para o contexto histórico, que era para satisfazer essa elite que estava saindo de um processo monárquico, acabado de estabelecer a república, que era de muito interesse dessa elite política, burguesa, e também uma elite intelectual, porque o pai de Zélio, ele era um exímio estudante lá das obras de Kardec. Também é uma outra controvérsia se ele era realmente kardecista, mas que ele era um estudioso das obras de Kardec, isso é fato. Então, só que pouquíssimas pessoas naquela época tinham acesso aos livros importados da França, e até mesmo as ideias francesas. O povão, gente, a periferia, estava preocupada em trabalhar para sobreviver, não estava lendo um livro de positivismo francês. Isso é fato. Então, esse menino, ele é colocado numa situação, e agora vamos imaginar, né, fazer um desenho aqui na nossa mente de quem é Zélio. É um garoto de 17 anos, com prováveis distúrbios psiquiátricos, que é baldeado daqui para colar para ter sucesso lá no tratamento dele, que cai num culto que não pertencia a ele, e depois vai parar no espiritismo, que era aceito por essa elite. Só que ele já tinha tido contato com as macumbas, ele já tinha tido contato com as práticas dos pretos das periferias. Ele já tinha tido esse contato. E aí, nesse grupo, que aí eu falo que não era só ele, essa família cria esse mito, né? De que ele tem esses espíritos, que é o caboclo, que é o pai Antônio, mas aí funda esse culto diferente. Inclusive, há uma fala nessa mesma apostila do Padrinho Juruá, em que ele, Zélio, no auge dos 83 anos também, dando uma entrevista, ele fala que ele mesmo não tinha noção que ele ia criar um culto, o que ele estava fazendo ali no meio daquelas pessoas. Ele fala isso, ele, com as palavras dele. Então, a gente imagina e conclui, né, que ele foi colocado, usado ali numa situação para fundar um culto, e usaram o que era interessante das práticas africanas da periferia, porque a benzedeira não estava lá no meio da elite, né? As raizeiras, os rezadores, as cabulas, os calundus que o André acabou de citar não estavam lá. E, inclusive, eram perseguidas. Curandeirismo era crime, estabelecido pelo Código Penal da época, em 1800 e alguma coisa, muito antes disso. Então, inclusive, para até abafar essa situação nossa, procuramos uma prática criminosa para curar o nosso filho, que em tese seria militar. O que a gente faz agora, né? Como é que a gente faz? A gente funda um culto, né? E aí a gente começa a pagar o vínculo, toda a cor preta desse culto aí, de onde eu
busquei informação e falo que agora esses espíritos são muito iluminados, são espíritos evoluídos que se travestem de espíritos regionais, caboclos, indígenas e pretos, mas eles são tão benevolentes que eles fazem isso, né? Para ser aceito e para não sofrer perseguição da polícia, porque havia uma delegacia específica, né, contra a mistificação, que era falado como mistificação naquela época, tóxicos e mistificação, era tudo a mesma coisa na mesma delegacia, uso de drogas e mistificação, curandeirismo, tudo na mesma delegacia, né? Enfim, a gente precisa entender de onde saiu o Zélio, como que esse mito foi criado, mais detalhes sobre isso está no texto que eu publiquei lá no grupo Umbanda de Verdade hoje, e a Tamara também publicou um outro texto que complementa isso. E aí, a partir disso, eles fundam esse culto muito baseado nos dogmas cristãos e kardecistas. Inclusive, não podia ter palmas, não tinha os atabaques, que eram práticas pretas, né, o atabaque, mas tinha, por exemplo, a defumação. Então, pincelou coisas que interessavam a eles e eram ditas como permitidas, e aos olhos da polícia poderia passar batido, para que fosse aceito aquilo que convinha a eles, né? E isso vem sendo perpetuado a ponto de nós chegarmos hoje nessa Umbanda, se é que podemos dizer Umbanda, que tem violão, que tem bateria, que tem microfone, tem tudo, né? Eu acho que até o Zélio deve revirar no túmulo dele, vendo esse tipo de coisa, porque para ele não podia ter nem palma lá no culto dele, né? Então, essa prática, ela foi claramente intencionada em apagar todo o traço preto, africano e ameríndio das periferias, né, que estavam nos cultos ali das práticas religiosas da periferia, para satisfazer a elite da época. E continua assim do mesmo jeito. Nós vemos isso, né? Essa Umbanda que está aí satisfazendo uma burguesia, né? A Umbanda dos cursos. Não é a Umbanda aprendida nos pés dos mais velhos. Porque Zélio não pregava nada disso, né? Ele não pregava, e a Umbanda que ficou depois dele também não prega nada disso, né? Eu faço um curso e posso me autodenominar sacerdote, posso abrir casa. Inclusive, os 7 depois que abriram, os 7 dirigentes que abriram as casas após Zélio, eram todos também da elite, médicos, oficiais militares, todos dessa elite intelectualizada da época. E o que nós vemos hoje também, né? Então, essa Umbanda, esse mito criacional é criado nesse contexto, se perpetua, e ela mesma hoje, acho que ela faz tem uma palavra isso, né? Ela se auto-consome, né? Criando novas coisas em cima do seu próprio erro, né? Em cima do pensamento higienista, racista, preconceituoso, epistêmico, que a gente tem falado, igual você falou do epistemicídio. Vai virando essa salada estranha que nada tem a ver com os nossos cultos ancestrais, nada tem a ver com culto à ancestralidade, como o André acabou de falar, e cada vez se distancia. Então, Zélio fundou, na verdade, um culto para eles lá, para a elite que satisfizesse a elite. E nós, hoje, resgatamos aquilo que a benzedeira que atendeu Zélio fazia. Recebia lá o seu ancestral de porta aberta para quem quer que fosse, inclusive essa elite, para ser atendida. Então, hoje nós resgatamos essas práticas. Essa é a verdadeira Umbanda. Aliás, Umbanda, a própria palavra, foi roubada de nós, né? Foi roubada, como o André falou, é uma palavra de origem bantu. A própria palavra foi roubada, deturpada, a labanda, a umbandã, não sei o que, esse monte de coisa assim nesse sentido, para poder dizer que era legal e aceitável. Mas a verdade é que Umbanda é arte de curar, vem do quimbundo, vem da África, é preta e é ancestral. É isso. Axé, eu acho que eu passei do tempo. Acho que eu passei do tempo. Não, mas foi ótimo, que foi muita informação. Muito obrigado pela participação.
vamos fazer mais lives com assuntos específicos, e aí a gente discorre sobre uma pessoa só sobre um determinado assunto, e a gente vai trazendo essas informações para as pessoas. Eu agradeço muito a participação da senhora, tá? Axé, muita força. Eu vou ver se dá tempo do nosso irmão Renato falar um pouquinho sobre o que aconteceu após essa situação. Muito obrigado, viu, irmã? Aí, já saiu, beleza. Eu vou pedir aqui para o irmão Renato chamar aqui, que senão eu não consigo achar ele. Ela citou aqui, tinha o artigo 157, né, do Código Penal de 1890. Era considerado delito praticar o espiritismo ou qualquer prática desse tipo, né? Meu irmão, chama aqui o Renato Anteiro, por favor, porque eu não sei onde que está o senhor aqui para eu convidar o senhor. O senhor aperta aí o maisinho, por favor. E espiritismo era proibido. Agora imagina as práticas do povo preto. Era mais complicado ainda. Entrar ao vivo com o nosso irmão aqui. Convidei aqui. Agora é só o senhor aceitar aí. Eu mandei o convite, o senhor aceitou? Opa! Tá me vendo? Entrou? Opa! Salve, salve, meu irmão. A bênção do senhor, como é que tá? Benção, meu querido. Axé, axé, mutumbá, mucuyu, saravá. Axé, axé, mutumbá, axé. A todos e todos. Então, aí o Renato já tem aqui, o rosto dele já é conhecido aqui na minha página. A gente, ano passado, fez uma live. A gente passou lá pelas macumbas, os rituais que aconteciam antes de 1900 e Zélio. Falamos um pouco sobre a situação de Zélio. E aí eu gostaria que o senhor, né, explanasse um pouquinho, né, dessa situação do congresso que teve até os dias de hoje, uma coisa, tentar ser rápido para a gente não perder a nossa super live com muita informação que nós temos aqui. Fica à vontade, por favor, meu irmão. De forma bem resumida, vou explanar aqui o que aconteceu, né? Diante do que a irmã Adriane explanou, fica muito suscetível entender que a Umbanda, ela, na realidade, ela é um construto, né? Ela é um processo de construção que foi engendrado aí pela elite carioca da época, né? Mas só que com as situações rompendo com toda a nossa base tradicional e ancestral da nossa época. Na realidade, a questão do mito criacional, ela só vem a ser dada como base de Umbanda em 1975, se eu não me engano, 1075 ou 72, né, que o pai Ronaldo de Linhares vai atrás dessas raízes de Umbanda, e aí acaba por encontrar Zélio, já bem idoso. E a partir dali, ele começa a buscar no Zélio essas raízes mais antigas do século passado, tá? Então, o mito de fundação da Umbanda, ela se cria a partir da figura quando o Zélio é buscado, porque até então, antes, não se falava de Zélio, não se falava, não tinha um mito criacional antes disso. Então, é a partir daí que eles vão até o Rio de Janeiro, tem mais uma pessoa da imprensa também que vai atrás, que o senhor Ronaldo Linhares leva ela lá, e aí eles começam a fazer esse trabalho de divulgação dentro da imprensa e também para ter esse referencial histórico, né? Mas, e fazendo todo um contraponto, aliás, com as nossas práticas ancestrais, né? Falando o que é Umbanda e o que não era Umbanda, né? E aí cai nessa questão das vertentes. Eu até, um pouco tempo atrás, eu publiquei um texto lá no nosso grupo falando sobre as vertentes, né? Porque hoje se tem muito uma discussão do que, porque vocês fazem uma Umbanda africanizada, existe a Umbanda kardecista, existe a Umbanda cristã, existe a Umbanda esotérica. Não, né? Hoje a gente já tem que olhar com um outro olhar, dentro de uma outra base. Por quê? Porque, diante de tudo que foi exposto até agora, dá para a gente entender que esses processos de Umbanda vêm com um povo, né, com o nosso povo, com nossos ancestrais, com o povo bantu, se mistura com algumas práticas indígenas e com algumas práticas dos iorubás, dos negros malês,
né? E aí você tem também a influência dos povos ciganos e tudo mais, que vai dar numa base e numa estrutura afro-bantu, né? Brasileira, quando a gente fala brasileira, a gente está falando do povo indígena ali, da raiz indígena. Mas hoje, o que nós temos? Hoje, o indígena, propriamente dito, ele não é falado, ele não é cultuado dentro da sua estrutura de base, da sua cultura religiosa, da sua tradição, né? Então, hoje você tem umbandas de arquétipos, né? Onde você vai colocando em caixinhas e você vai colocando esses grupos. Então, hoje, eu vou para uma linha de discussão que não fomos nós que criamos as vertentes. As vertentes de Umbanda, elas começam a ser colocadas a partir de 1908. A partir de 1908 é que começam, né, essas outras Umbandas. Antes disso, a gente já tinha uma estrutura definida. Só que todas essas estruturas vão higienizando, né? Todas as nossas práticas dos nossos antepassados. E aí começa a fazer esse tipo de separação. Sim. E aí, dentro disso daí, a gente chega nas umbandas que tem hoje, como o irmão falou, as umbandas de vertente, cada um faz da forma que quer, cada um coloca o que quer, cada um incorpora o que quer. E isso está, né, dentro do epistemicídio, está sim, porque vai se perdendo saberes, vai se perdendo muita coisa que poderia nos ajudar. A nossa tecnologia, a nossa medicina ancestral, ela vai sumindo, né? Então, um preto velho, ele não pode usar os recursos que tinham na época, porque somente com uma vela e um copo de água, esse espírito de luz, ele consegue fazer coisas impossíveis. Mas a gente não permite que essa energia ancestral, que essa consciência ancestral nos traga aquilo tudo que ele pode. Então, para mim, isso é a consequência dessa situação do mito criacional elitizado dentro de uma branquitude. Então, nessa situação, hoje a gente tem essa consequência de se ter violão, de se ter umbanda feita de formas que cada um deseja, uma umbanda que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, porque isso é coisa de preto, que isso é coisa de candomblé. Isso também é o racismo religioso, quando eu falo que isso é coisa de candomblé dentro da umbanda, né? Porque candomblé vem de preto. Isso é coisa de preto, não pode se encaixar dentro da umbanda. E as pessoas não percebem isso e foram retirando muitas coisas, né, que eram utilizadas sim pelos nossos ancestrais. Isso fica dentro, né, nessa situação. Infelizmente, eu preciso encerrar, que senão a gente vai perder toda essa informação e a gente precisa dessa informação. Mas a gente vai voltar fazendo outras lives, tá, gente? Foi muito boa, com bastante informação. Agradeço a todos vocês da Umbanda de Verdade. Deixo aqui o meu boa noite a todas as pessoas que assistiram, que nos acompanharam. Muito obrigado, Axé, que nossos ancestrais nos abençoem, nos dando força, resistência, para a gente passar por cima dessas coisas e continuarmos, sim, com a nossa Umbanda de tambor, com a nossa Umbanda do Preto Velho, dos caboclos, né, dos indígenas ali, trazendo todo esse axé para a gente. Axé para todos, uma boa noite. Muito obrigado mesmo de coração. Foi muito bom estar com vocês aqui. Espero a gente se encontrar mais vezes. Axé, meus irmãos e irmãs. Axé todo o povo aí que acompanhou. Muito obrigado. Um abraço. Beijão para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, eu vou encerrando aqui. Muito obrigado a todas e todos. Axé. Meu Pai abençoe a todos os filhos que acompanharam aqui, o filho da casa da avó. Muito obrigado. Axé, viu, gente? Boa noite. Beijo. Eu tô tentando aqui, se você me ajudar. Tá aberto aí? É no X? Caramba, eu acho que você considera aparecer a opção do salvamento. Aí. Deixa eu ver se é defeito, né? Teria isso aí. Não.